Esta semana foi comemorado o Dia da Navegação, uma ciência muito importante que revolucionou a humanidade. Na antiguidade, muitos continentes e países foram descobertos e colonizados através da navegação, e o canal aquaviário não podia deixar a data passar em branco. As navegações surgiram com as primeiras civilizações. E não é de hoje que o homem desenvolve técnicas para atravessar os oceanos do planeta. Este historiador conta a partir de onde surgiram os transportes pelos grandes mares. Cerca de 3.500 anos antes de Cristo, a gente tem um longo trajeto, um longo percurso na evolução da navegação, e elas surgem justamente para incrementar o comércio, as primeiras sociedades urbanas, onde era necessário você deslocar tanto um volume maior de mercadorias, de produtos, como também de pessoas. Nesse sentido, as primeiras embarcações que nós temos notícias, vestígios arqueológicos, elas foram feitas de vime. Eram embarcações realmente bem simples, utilizadas na navegação que hoje talvez a gente chame de navegação de cabotagem, principalmente fluvial, e surge lá na Mesopotâmia. Com o tempo, as navegações vão se deslocando, elas chegam até o Egito, também é uma das primeiras civilizações, onde no Egito a gente já tem uma evolução de técnicas de construção naval e do próprio desenho dos navios. Nesse sentido, começam a ter as primeiras embarcações de madeira e movidas a remo. E com a evolução, muitas mudanças ocorreram na construção das embarcações. Foi aí que vieram as caravelas. Não conta mais só com remos, mas principalmente impulsionado por velas, e que tinham uma capacidade de navegar a bolina. O que significa isso, para quem não conhece o termo? Navegar com o vento incidindo lateralmente. Pensando em navegar pelo Atlântico, não mais pelo Mediterrâneo, e pensando não só mais na indústria da pesca, e sim em desbravar novos territórios, expandir o comércio, principalmente no caso de Portugal, primeiro para o norte da Inglaterra. Então era necessário ter uma embarcação que fosse capaz de navegar inteiramente e somente movida ao vento. A pirataria ganhou um simbolismo na história da navegação. Fortificações foram construídas para conter os constantes ataques, como a fortaleza da Barra Grande, na nossa região. No cinema, filmes exibem um lado romântico dos corsários, mas não é bem assim. Segundo o historiador, no século XVI, os portugueses ganharam fama por essa prática criminosa. Eles foram conhecidos na Ásia, no Oriente, não como exploradores e desbravadores, sim como piratas. Então o primeiro negócio de Portugal foi a pirataria. Inclusive eles tinham assim, lucros astronômicos quando os portugueses eram piratas, agiam como piratas. Dos primórdios da navegação para os dias de hoje. As embarcações foram se modernizando e, com o avanço da tecnologia, muitos modelos foram projetados para consumir menos combustível e viajar com o maior número de pessoas e também de cargas. Os navios encontram-se hoje entre aproximadamente 500 metros de comprimento, né? E para calados em torno de até 20, 23 metros de calados no mundo, tipo Roterdã, entre outros portos. Pontes de comandos não se comparam com o do século passado, né? São totalmente automatizadas tecnologicamente, a tripulação em si tem todo um aporte internacional sobre tratados de treinamentos e segurança marítima também, que é muito importante relacionado a isso. E tem navios hoje de longo curso na costa que contém até para os tripulantes, comandantes e alguns passageiros, bibliotecas, acomodações e até piscinas, por causa dessa viagem tão longa de costa a costa de outros países. A construção dos modernos navios, que ganham cada vez mais dimensões impressionantes, caminhou junto com o desenvolvimento de técnicas para a segurança marítima. Todos os armadores do mundo hoje sabem quais são as rotas que devem ser seguidas e quais devem ser evitadas com relação à tecnologia que foi adquirida ao longo do tempo e que hoje existe nos grandes navios. Como a navegação sempre caminhou com a globalização, cada vez mais são eliminadas as barreiras comerciais. A economia surgiu, o grande pulo dela foi com relação às navegações marítimas, né? Um país que não pensa em porto não consegue se desenvolver e se construir, e inovar e evoluir ao longo da sua história.
E neste mar de modernidade, o Porto de Santos será que está alinhado com o ritmo das novidades que não param de surgir? O Porto de Santos ele está alinhado para receber receber navios com aporte de tecnologia avançada hoje. Só que com relação ao tamanho, ao calado, ainda não. O Porto de Santos ainda peca com relação ao seu calado, que ao longo do seu percurso de 11 até 13 no máximo de profundidade. Daí a gente sabe que os grandes navios hoje têm até 23 metros de profundidade, né?